Olá, meus amores, bom dia. Hoje nossa aula é de matemática e se vocês lembram, na última aula nós aprendemos a fazer a multiplicação de frações e hoje aprenderemos a fazer a divisão de frações, que é um processo bem parecido com a nossa última aula. Então vamos aprender. Então, para fazermos a divisão de frações, precisamos fazer de três tipos. Ou seja, ela acontece de três tipos. A primeira é a divisão de fração por fração, a divisão de um inteiro por uma fração e a divisão de um número misto por outro número misto. Então, primeiro, antes de iniciarmos, precisamos saber primeiro como descobrir o inverso de um número. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que fique mais claro. Eu tenho aqui uma fração, 3 meios. E eu quero saber qual é o inverso dessa fração. Então, para fazer o inverso, eu vou trocar. Quem é meu denominador será o meu numerador. E quem é o meu numerador será o denominador, certo? Então, quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima fica na parte de baixo. Então, o inverso de 3 meios será 2 terços. Simples. Mais um exemplo. Eu quero saber qual o inverso de 5 sétimos. Então, novamente, eu vou inverter, ou seja, trocar as suas posições. Então, o inverso de 5 sétimos será 7 quintos. Troquei o numerador pelo denominador. Então, quando eu tenho um número inteiro, certo? Que não é um número fracionário, como é que eu faço o seu inverso? Então, para fazer o inverso de um número inteiro, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 1 no numerador e colocar o meu inteiro no meu denominador. Por quê? Porque o 4, quando ele é um número inteiro, subtende-se que tem um 1 na parte de baixo, ou seja, 4 dividido por 1. Porque ele é um inteiro, então qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, quando eu troco, o 1 vai ficar na parte de cima. Então, ele vai deixar de ser invisível, né? Que até então ele estava invisível como um número inteiro. Certo? Então, o inverso de 4 é 1 quarto. E o inverso de 6 é 1 sexto. Simples. Então, vamos lá para o nosso primeiro processo. Eu tenho aqui a divisão de fração por fração. Observem. 9 meios dividido por 3 quartos. O que eu vou fazer? Esse processo é bem simples. Para facilitar a nossa conta, faremos o inverso. Eu vou trocar o meu sinal. Como eu já sei e acho mais simples resolver uma multiplicação, então eu vou trocar o meu sinal de divisão por uma multiplicação. Só que para isso tem um processo. Então, como é que ocorre? Eu vou repetir a minha primeira fração do mesmo jeito, 9 meios, certo? Então, coloquei a mesma fração no lugar, certo? 9 meios. Meu sinal, eu vou trocar. Percebam o sinal no meio, certo? Então, na minha primeira conta, eu tinha uma divisão. Então, eu vou trocar meu sinal por uma multiplicação. E eu vou trocar a minha segunda fração. O que aconteceu? Eu peguei o inverso da segunda fração, tá bom? Então, era 3 quartos e ficou 4 terços. Então, a gente só troca a segunda fração, certo? Então, como se transformou em uma multiplicação, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. E isso a gente já viu na nossa última aula, certo? Então, transformei minha fração, ou melhor, a divisão de frações, em uma multiplicação para tornar mais simples e mais fácil de resolver. Então, vamos multiplicar. 9 vezes 4 dá igual a 36. E 2 vezes 3 dá igual a 6. Eu tenho, então, como resultado, 36 sextos. Então, dá para mim fazer essa divisão. Quanto é 36 dividido por 6? Tá igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Não é simples? Agora, vamos para o nosso segundo processo. Divisão de um inteiro por fração. Então, eu tenho aqui 2 inteiros dividido por 3
sétimos. O que que eu vou fazer? 2 inteiros é a mesma coisa de eu ter um 2 dividido por 1, que é o que eu coloquei aí. Eu coloquei em vermelho já para vocês prestarem mais atenção. Eu não modifiquei nada, certo? 2 inteiros é a mesma coisa de 2 dividido por 1. Troquei o sinal, que era divisão, agora eu coloquei multiplicação. E troquei agora a minha segunda fração por seu inverso. Eu tinha 3 sétimos, agora eu tenho 7 terços. Troquei o numerador com o denominador. Agora eu tenho a multiplicação de duas frações. Então, a gente já sabe como resolver. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 2 vezes 7 dá igual a 14. E 1 vezes 3 dá igual a 3. Esse nosso resultado não dá para simplificar. Então, será o nosso resultado final. 14 terços. O nosso próximo processo, ou nossa próxima etapa, é a divisão de um número misto por outro número misto. Então, para a gente fazer essa divisão, precisamos transformar os números mistos em fração imprópria, que também a gente já aprendeu como fazer esse processo. Mas relembrando, multiplica o inteiro pelo denominador e soma com o numerador. Então, no nosso primeiro, 2 inteiros, 4 sétimos dividido por 1 inteiro e 2 terços. Então, vamos transformar nosso primeiro inteiro, ou melhor, o nosso primeiro número misto em uma fração. Então, multiplicamos 2 vezes 7, 14. 14 mais 4 equivale a 18. Vou repetir o meu sinal de divisão e agora eu vou transformar meu segundo número misto em uma fração. 1 inteiro vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 mais 2, 5. Então, a gente sempre faz o seguinte, multiplica o inteiro pelo denominador e soma com o nosso numerador. Então, eu tenho 18 sétimos dividido por 5 terços. Então, como a gente já tem agora uma divisão de duas frações, precisamos agora fazer o quê? Repetimos a primeira fração, trocamos o sinal de divisão por uma multiplicação e invertemos a nossa segunda fração. Eu tinha 5 terços e agora eu tenho 3 quintos. Agora, para finalizar, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. 18 vezes 3 dá igual a 54. E 7 vezes 5 é igual a 35. Então, eu tenho como resposta 54/35, certo? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se surgir alguma dúvida, repita o vídeo novamente, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.